Uma coisa importantíssima quando a gente fala de polígonos é encontrar a soma dos ângulos internos. Isso é bastante útil, gente. Para você entender uma fórmula que eu vou mostrar, você vai partir do seguinte raciocínio. Primeiro, pense num polígono, sei lá, de 10 lados. Você não pode dividir esse polígono em triângulos internamente? Pois é, a base da fórmula que eu vou te mostrar é essa. É pegar um polígono e dividir em triângulos. Vamos ver a fórmula? Venha comigo. Olha só. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus vezes n menos 2, onde o n é o número de lados do polígono. 180 n menos 2. Esse 180 graus se refere a um dos triângulos. E o n menos 2 da fórmula é a quantidade de triângulos em que você divide internamente a figura. Mas não esqueça, o n é o número de lados. Tá? Como o número de lados é sempre igual ao número de ângulos igual ao número de vértices, então você pode usar, na verdade, a mesma quantidade porque o significado do n é esse. A gente costuma dizer número de lados, mas pode ser número de vértices ou número de ângulos. Tá? Vamos fazer o seguinte, se eu te der um polígono de 6 lados, como é que fica o cálculo? Vamos ver? Olha só. Observe que o polígono tem 6 lados, então usando a fórmula, vai lá, SI igual 180 vezes 6 menos 2, porque 6 é um número de lados, certo? 180 graus vezes, abre parênteses, 6 menos 2, fecha parênteses. 6 menos 2? 4. 180 vezes 4, 720. Então esse polígono que tem 6 lados, pessoal, que é um... como é que é o nome? É um hexágono. A soma dos ângulos internos dele vale 720 graus. Professor, ele tem que ter os lados iguais? Não necessariamente. Pode ter os lados iguais ou não. Do mesmo tamanho, né? Não necessariamente. Mas quando tem os lados do mesmo tamanho, os lados iguais ou congruentes, aí ele é chamado de polígono regular. Tá? Veremos um pouquinho mais à frente, aguarde aí. Mas tem uma outra coisa num polígono que a gente precisa dar uma olhada. Sabe o que é? Diagonais. Como é que eu calculo a quantidade de diagonais? Para isso eu preciso primeiro que você entenda o que é uma diagonal. Então pense assim, você tem um polígono de 5 lados. Tudo bem? Como é que é o nome? Pentágono. Ligue 2 vértices dele. Opa, 2 vértices que não podem ser vizinhos. Porque se você ligar 2 vértices vizinhos, o que é que se forma? Forma lado. Mas como eu quero formar diagonal, eu tenho que ligar 2 vértices que não são consecutivos, que não são adjacentes, que não são vizinhos. Tá? Então, ligue 2 que não são vizinhos. Aí você forma o quê? Você forma uma diagonal. Você vai ligando todas possíveis, você vai ver que essa figura, ela possui 5 diagonais. Mas e o cálculo? O cálculo é feito através de uma fórmula. Vamos dar uma olhada? D igual n vezes n menos 3 dividido por 2. Onde o n representa, mais uma vez, pessoal, número de lados, ou número de vértices, ou número de ângulos. Então, se você substituir o n por 5, tá? Vamos fazer essa continha? Vai lá, substitui o n por 5, vai ficar o quê? 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Se você fizer as operações, você vai encontrar quanto de resultado? Você vai encontrar 5 diagonais. Professor, mas eu podia ter traçado as diagonais, né? Claro, evidente. Só que você imagine um polígono que tem 20 lados. Imagina se vai ficar traçando as diagonais? Não tem cabimento. Outra maneira de resolver isso é através da análise combinatória. Sabe como? Você faz assim, você combina todos os vértices 2 a 2. Combinação de n vértices 2 a 2. E diminui o número de lados. Né? Por que você tem que diminuir o número de lados? Porque lado não é diagonal. Por que combinação e não arranjo? Porque se você vai de uma diagonal, por exemplo, A até uma diagonal D, ou de D para A, não faz diferença. Ok? Vamos ver o que temos pela frente? Os triângulos, meus amigos. Simplesmente o triângulo é o polígono mais importante que existe. Porque todos os outros dependem dele, de certa forma, já que você pode dividir os outros em triângulos. O que eu preciso saber dos triângulos? Vamos lá. É um polígono que tem 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Ok? Gente, em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos vale 360 graus, tá? Em qualquer polígono, não só no triângulo. Mas no triângulo, a soma dos ângulos internos vale quanto? 180 graus. Isso é chamado de teorema angular de Thales. Tá? O que mais eu preciso? Eu preciso, sem dúvida nenhuma, trabalhar com semelhança de triângulos, que é o nosso próximo assunto. E quando é que 2 triângulos são semelhantes? 2 triângulos são semelhantes quando os ângulos internos de um são iguais em medida aos ângulos internos do outro. Ou quando? Quando os lados de um são proporcionais aos lados do outro. Tá? Então são 2 situações. Ou você olha para os ângulos internos para ver se são os mesmos. Tá? Se forem os mesmos, os triângulos são semelhantes.
Ou você olha para os lados para ver se eles são proporcionais. Os lados de um podem ser o dobro do outro, triplo, quádruplo, sei lá. Mas tem que ter uma proporção. Tá? Necessariamente tem que ter uma proporção. Para você ter uma ideia, já se usava a semelhança de triângulos bem antes de Cristo. Tá? Por quê? Porque para você fazer certas comparações, você tinha que usar a semelhança de triângulos. Medir a altura das pirâmides, por exemplo, do Egito. Você não tinha equipamento de medida, então você podia fazer isso, pode fazer isso através do quê? De semelhança de triângulos. Tá? Por isso que essa semelhança de triângulos é um dos assuntos mais importantes em termos de vestibular. Tá? Quando é que dois triângulos são semelhantes? Mais uma vez, quando os ângulos correspondentes são congruentes, são iguais, ou quando os lados correspondentes são proporcionais. Certo? Triângulos semelhantes. Importantíssimo isso, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo? O triângulo menor que tem os lados medindo 5, 12 e 13. Tá? E repare que o triângulo maior tem os lados que medem o triplo do menor. Então, o triplo de 5, o triplo de 12 e o triplo de 13. O triplo de 5 é 15, o triplo de 12 é 36 e o triplo de 13 é 39. Então você identifica olhando para os lados ou para os ângulos. Dependendo do exercício é pelos ângulos, dependendo do exercício é pelos lados. Ok? Mas pessoal, sem dúvida nenhuma, o triângulo mais importante que tem, qual é? Essa você sabe. O triângulo mais importante que existe é o triângulo retângulo. E por que a gente chama o triângulo de triângulo retângulo? Porque esse triângulo tem um ângulo de 90 graus, ele tem um ângulo reto. A soma dos ângulos internos continua sendo 180, mas ele tem um ângulo que é reto. Opa, então peraí. Se ele tem soma de ângulos igual a 180 e um vale 90, 180 menos 90 dá 90. Quer dizer que os outros dois que sobram, os dois ângulos agudos, somados também dão 90 graus. Para a gente trabalhar com triângulo retângulo, é importante que a gente busque uma coisa aqui da trigonometria. Alguns valores de seno e cosseno. Tá? Mas para isso, pessoal, nós precisamos pensar aí o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente. Vamos relembrar rapidinho? Seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Mas vamos dar uma olhadinha nos ângulos que eu mencionei. Veja só. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Quando que isso é verdade? Sempre que os dois ângulos somam 90 graus, a gente chama de ângulos complementares, aqueles que somam 90 graus, sempre que eles somam 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então veja só, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45. O seno de 20 é igual ao cosseno de 70. E o seno de 1 grau é igual ao cosseno de 89. Para citar alguns exemplos. Reparou uma coisa? Quanto é que dá 1 mais 89? 90. Quanto é que dá 20 mais 70? 90. 45 mais 45, 90. E 30 mais 60 também. Certo? Entendeu o espírito da coisa? Isso é muito útil para você resolver uma série de problemas. Mas é importante ver essas razões trigonométricas que eu mencionei. Seno, cosseno e tangente. Vamos lá? Então, nesse triângulo 5, 12 e 13, repare aí. Repare que oposto ao número 5 está o ângulo alfa. Certo? E oposto ao ângulo beta está o número 12. Certo? Alfa está oposto a 5 e beta está oposto a 12. Ok? Bom, e se eu te perguntar, seno de alfa? O que é seno de alfa? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos lá, gente, quem é o cateto que está oposto ao alfa? Cateto é o 5. Está lembrado dos nomes? Cateto, cateto e hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado. Então, oposto ao alfa está o 5. E a hipotenusa vale quanto? Vale 13. Então, seno de alfa, 5 sobre 13. E assim você consegue achar todas essas razões trigonométricas que você está vendo. Veja lá, um outro exemplo para você. Você quer achar, agora, o contrário, seno de beta. Então, eu pergunto, qual é o lado que está oposto ao beta? É o 12. E quem é a hipotenusa? É o 13, então o seno de beta vale 12 sobre 13. E assim você acha todas essas razões trigonométricas. Legal? Por isso que eu mencionei os valores lá. Lembra? Seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 1 grau é igual ao cosseno de 89. Porque muitas vezes eles dão os ângulos, na maioria das vezes. Tá? Se eles não derem, aí você faz a montagem como a gente fez agora. Ok? Vamos em frente? Triângulos quaisquer. Por que nós usamos esse termo, gente? Para designar que triângulos? Na verdade, serve para qualquer triângulo. Como o nome já sugere. É que a gente separa o triângulo retângulo dos outros, porque o triângulo retângulo tem tanta aplicação que a gente acaba deixando, né, os outros triângulos em segunda mão. Mas que o que vai ser dito agora serve para qualquer triângulo, inclusive para o retângulo, não há dúvida disso.
Eu quero que você imagine um triângulo, tá? Que tem os lados medindo Azinho, Bzinho e Czinho, e os ângulos medindo Azão, Bzão e Czão. De forma que fique assim, o ângulo Azão fique oposto ao lado Azinho, o ângulo Bzão fique oposto a Bzinho e o Czão fique oposto a Czinho, ok? E imagine ainda que esse triângulo vai ser inscrito numa circunferência. O que significa isso, professor? Inscrito quer dizer todos os vértices dele tem que tocar a circunferência. O triângulo tem que ficar todo dentro da circunferência, mas todos os vértices têm que estar sobre ela. Daí nós vamos retirar duas leis ou dois teoremas. A lei dos senos e a lei dos cossenos. Vamos lá? Lei dos senos. A lei dos senos, gente, ou o teorema dos senos, é aquela que diz assim: um lado de um triângulo qualquer é proporcional ao seno do ângulo que está oposto a ele. Mas assim, usando as letras da maneira que a gente dispôs no triângulo, fica assim.